Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à oração da manhã aqui no canal do Ministério Zoe. Todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, nós temos uma oração, uma palavra de Deus para você aqui no canal do Ministério Zoe. É o seu devocional diário, onde você se fortalece para poder enfrentar o dia todo com a palavra de Deus fresquinha na mente e no coração. Eu sou o pastor Fábio e tenho a palavra de Deus hoje para você, que está localizado lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler o verso 13 e também nós vamos ler o verso 13 e 14 e o verso 21 a 23, que tem uma palavra poderosa para nós. Vamos lá? Então, Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 21 a 23 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem na esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, queridos? É uma palavra poderosa de Deus, porque ela nos mostra a nossa origem, a minha origem, a sua origem. A não ser que você tenha nascido num berço cristão, você é um privilegiado. Mas se você é como eu, que se converteu já depois de uma certa idade, né? Você foi resgatado desse mundo das trevas, como diz lá no verso 13. Nós somos resgatados do domínio das trevas. Apesar que, se nós analisarmos todos os seres humanos, independente se nasceu num berço cristão ou não, foi resgatado do mundo das trevas por causa da morte de Cristo, né? Ele nos trouxe esse resgate do mundo das trevas. O que nós aprendemos aqui, queridos, é que quando a gente fala resgatado do mundo das trevas, a gente começa a entender o seguinte: bom, se eu fui resgatado do mundo das trevas, eu fui para o mundo da luz, ou seja, fui para Deus. Se eu não estou em Deus, eu estou nas trevas. Isso é muito sério, ou seja, não tem meio termo. Tá? Não existe tô mais ou menos, hora eu tô, hora eu não tô. Você desobedeceu a Deus, você está no mundo das trevas. Você obedeceu a Deus, você deixou o mundo das trevas e fez parte da luz. Agora, perceba o seguinte, que lá no verso 21 a 23, queridos, a gente vai entender que todo esse resgate que foi feito por nós, por Jesus Cristo, ele nos trouxe aqui alguns benefícios. Por quê? Porque ele nos reconciliou, né, com Deus. Ele nos reconciliou com Deus através do corpo físico de Cristo, né? Ele nos reconciliou com Deus. Agora, como que nós mantemos essa reconciliação? Como que nós podemos manter essa reconciliação e todo esse sacrifício que Jesus fez por nós? Existe uma condicional para que todo esse resgate possa valer para a minha vida e para a tua vida. Não é somente aceitar Jesus, se batizar, falar agora eu sou crente, agora eu estou salvo. Não, não é assim. Tá? Por quê? Porque o batismo ele é um sinal de que você está mudando de vida. Você está abandonando o pecado, que você está deixando de fazer as coisas erradas para começar a fazer as coisas que é certa. Ou seja, você está morrendo para o pecado e começando a viver a vida de Cristo. Amém? E quando a gente começa a viver nisso, a gente começa a entender esse resgate já na nossa própria vida. Quando a gente aceita Jesus, se batiza, nós entendemos esse resgate na nossa vida e essa reconciliação. Porque se a gente estava separado de Deus,
Cristo nos trouxe a reconciliação. E como que nós nos mantemos reconciliados em comunhão com Deus? Como? Existe uma condicional. A palavra de Deus sempre ela vai nos mostrar algumas condicionais para que nós possamos ter uma bênção, para que nós possamos continuar andando na palavra de Deus. E a condicional, nesses versos que nós lemos, está lá no verso 23, que diz: desde que continue alicerçados e firmes na fé e sem se afastar da esperança do Evangelho. Então, a condicional para que nós possamos nos manter reconciliados com Deus, né, para que esse sacrifício de Jesus tenha efeito na nossa vida, nós temos que nos manter alicerçados, firmes na palavra de Deus. Não é mais ou menos, ora eu tô, ora eu não tô, ora eu piso fora da faixa. Não, é alicerçados e firmes. Tá? E nós não devemos nos afastar da esperança do Evangelho. Ou seja, de tudo isso que Jesus fez para nós, nós não devemos nos afastar, que é esse resgate, né, que Jesus ele fez por nós. E é para isso que ele veio para nos resgatar, nos tirar do mundo das trevas. Agora, só depende de nós, mesmo que você seja batizado, que você seja apóstolo, profeta, que você seja pastor, diácono, presbítero, obreiro, não importa o que você seja, para você manter essa comunhão com Deus, visto que você estava separado antes, você tem que se manter alicerçado e firme na palavra do Senhor. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, você sempre vai ouvir a palavra obediência. Tudo vai convergir para que você entenda. Você tem que obedecer, você tem que obedecer e você tem que obedecer. Cristo ele veio, se sacrificou, morreu na cruz por mim e por você. Mas para quem que vale? Para quem que vale a morte de Cristo? Para quem que vale o sangue dele que ele derramou lá na cruz? Ele vale para aquele que se mantém alicerçados e firmes na palavra de Deus. Porque tem pessoas que não creem. Se não creem, não vivem, não querem, não é para eles. Tá? Não são para eles. Ou seja, não quer dizer Jesus não tenha sido para eles, mas é que eles, os que andam em desobediência, não querem tomar para si esse resgate. Querem continuar lá presos, aprisionados no mundo das trevas. Tá? Conforme o texto de Colossenses capítulo 1, verso 13. Amém? Então vamos estar orando, querido. Eu quero que você venha ter um dia abençoado e que você venha colocar isso na sua cabeça. Desde que continuemos alicerçados e firmes na palavra de Deus. O sacrifício, essa reconciliação com Deus possa valer na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar? Amado eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos diante do Senhor consagrar esse dia, os afazeres, a casa, a família, os negócios, as finanças. Nós queremos entregar esse dia ao Senhor, pois sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor, meu Pai, nós não adianta fazer nada. Nós podemos ser bons, podemos ter inteligência, sabedoria e conhecimento, mas sem o Senhor, Pai, nós não somos absolutamente nada. É por isso que nós chamamos o Senhor para viver conosco esse dia e para podermos, meu Pai, entregar o nosso dia em Tuas mãos, a nossa casa, nossa filha, nosso filho, nossa esposa, o marido, colocar diante do Senhor e pedir a bênção do Senhor para esse dia, a cobertura espiritual sobre a vida desses meus irmãos e irmãs que estão, meu Pai, orando comigo agora, a cobertura do Senhor para lhes dar a vitória neste dia tão importante, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe. Tchau, tchau.